Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A tecnologia tem vezes que deixa a gente na mão, né? A gente teve alguns problemas aí, provavelmente algum bug do sistema na hora de fazer o download dos hinos. E aí, se a gente lembrar que até os computadores da NASA dá problema, né? A gente se conforma um pouco mais nesse tipo de situação. Meus irmãos, eu queria conversar com vocês nessa noite sobre um assunto que, apesar de muitas vezes ser esquecido, ele fala sobre o funcionamento ideal de qualquer igreja saudável. Nós vamos tratar um pouquinho hoje à noite sobre dons, os dons do discípulo. Para isso eu quero chamar a atenção de vocês para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no seu capítulo de número 12. Faremos a leitura do verso de número 3 até o verso de número 8. Romanos capítulo 12, do verso de número 3 até o verso de número 8. Os irmãos também poderão acompanhar a leitura bíblica pelo nosso data show, pelo nosso slide. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Uma das lembranças mais vívidas que eu carrego no meu coração é relacionado ao tempo da minha vida cristã, onde eu comecei a descobrir os meus dons espirituais. Eu confesso aos irmãos que essa foi uma das fases mais empolgantes da minha vida cristã. Quando eu estava no ensino médio, com poucos meses de convertido, novinho na fé, eu recebi o desafio na sala de aula de apresentar um trabalho em defesa da veracidade da Bíblia. O meu papel e o papel do meu grupo era basicamente falar sobre o porquê a Bíblia era a palavra de Deus, e o outro grupo falava o porquê a Bíblia tinha supostas contradições, segundo eles, né? E eu lembro que ao terminar a apresentação daquele trabalho, eu comecei a ouvir alguns comentários da turma de que eles começavam a dizer que eu era um pregador. Olha, você tem o dom de pregar. Naquele dia, ao apresentar aquele trabalho, eu basicamente virei ali o pastor da turma, o pastor da sala de aula. E apesar de começar a receber esses comentários com um certo ceticismo no meu coração, a longo prazo eu comecei a examinar a possibilidade de servir a Deus dessa forma, a possibilidade de servir a Deus pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus. E o fato de eu estar aqui com vocês hoje à noite, nesse púlpito, ensinando a palavra de Deus, é o resultado dessa consciência, desse dom que Deus tem me dado desde os 16 anos de idade. E por que eu estou falando isso? Porque eu creio que a experiência que eu estou passando desde os 16 anos de idade não é apenas minha, é também de vocês, é nossa. A experiência de descobrir os seus próprios dons espirituais é uma experiência que todo crente tem de passar. Uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, todo crente precisa entender quais são os dons espirituais que Deus tem lhe dado. É uma das maiores necessidades que nós temos como discípulos de Jesus. É entender de que forma Deus pode nos usar na sua obra, é entender as habilidades que são dadas por Deus para que nós possamos abençoar os outros, é entender os dons e essas capacidades que Deus tem colocado em nosso coração para que nós venhamos a avançar o reino dele. E é aqui onde nós chegamos ao texto que acabamos de ler. O assunto do apóstolo Paulo, nesses pequenos versos que nós acabamos de ler aqui em Romanos 12, é justamente descrever algumas verdades sobre esses dons do discípulo. Paulo vai destacar pelo menos 3 ideias, 3 verdades sobre os dons dos discípulos. Ele fala sobre a origem dos dons, depois ele fala sobre o uso dos dons e por último ele fala sobre os tipos de dons. É com essas ideias em mente
que nós iremos aprender esse assunto tão primordial, tão essencial no funcionamento, não apenas da nossa vida cristã, mas também da nossa vida como igreja cristã. Paulo inicia no versículo número 3, falando sobre a origem dos nossos dons espirituais. Ele destaca para o nosso coração, inicialmente, que os dons que o cristão recebe em sua vida cristã é resultado da graça de Deus, presentes da graça de Deus. Ele diz, porque pela graça que me foi dada. Notem que Paulo está se apresentando aqui àqueles crentes em Roma, como alguém que foi capacitado e dotado pela graça de Deus. Ele é o que é por causa da graça de Deus. A graça de Deus é a razão da sua filiação, a graça de Deus é a razão da sua comissão. Paulo é um filho de Deus, ele se tornou um filho de Deus por causa da graça. Paulo se tornou, além de filho, também um apóstolo de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, também por causa da graça. Pela graça que me foi dada, diz o apóstolo Paulo. E essa é uma regra que pode ser muito bem aplicada à vida de cada cristão. Todo dom que o cristão recebe na sua vida é produto dessa graça de Deus sobre nós, desse favor imerecido, dessa energia, dessa força de Deus atuando em nossos corações de maneira imerecida. A graça de Deus. Os nossos dons não são resultados do nosso mérito diante de Deus. Os nossos dons não são resultados das nossas habilidades naturais com as quais nós nascemos. Os nossos dons são resultados da graça soberana de Deus, e nós precisamos entender essa verdade. É a graça. Entender a importância da graça em nossos dons nos livra de dois extremos. Por um lado, entender a graça nos livra do extremo da superioridade. Aquela pessoa que começa a olhar os outros de cima para baixo porque ela tem um dom. Então ela se acha o gás da Coca-Cola da igreja. Sem ela, nada presta, nada funciona, tudo fica insosso, tudo fica sem sal. É como se ela se achasse melhor do que os outros por causa dos seus dons. Quando a gente entende a graça, a gente evita esse extremo, o extremo da superioridade. Mas por outro lado, entender a graça de Deus em nossos dons nos livra também do extremo da inferioridade. É aquela pessoa que vai para o outro extremo, para o outro lado. É aquela pessoa que acha que é um Zé Ninguém, que nunca pode fazer nada, que nunca pode contribuir com nada, que é inútil, que não tem nenhuma prestatividade no reino de Deus, que não tem nenhuma serventia, que não pode fazer nada. É o extremo da inferioridade que deve ser evitado. Quando nós entendemos a graça, nós vemos que apesar das nossas limitações, apesar dos nossos erros, apesar da nossa timidez, Deus pode nos usar na sua obra. Deus pode nos usar no seu reino. E é isso que Paulo está dizendo aqui. É a graça de Deus atuando em nós. Esses dons que nós recebemos, como ele diz aqui no final do verso 3, são distribuídos diretamente por Deus. É uma tarefa que Deus assume para si. Os dons não são distribuídos pela igreja, não são distribuídos por anjos, os dons são distribuídos pelo próprio Deus. Como a gente leu aqui no início, é o Espírito de Deus que distribui esses dons na igreja. E Paulo vai dizer no final do verso 3, à medida da fé que Deus repartiu a cada um, não a igreja, não os anjos, mas Deus. Essa é a forma do apóstolo Paulo dizer que os nossos dons, eles não são resultados da seleção natural que aconteceu por causa dos nossos carismas, ou resultado da sorte, do acaso, não. Eles acontecem em nossa vida, na vida da igreja, como uma distribuição de Deus. É a fé que Deus reparte ao coração do seu povo. É claro que aqui o apóstolo Paulo não está falando da fé da salvação, porque a fé da salvação é uma fé comum a todo crente. Todo crente tem a fé da salvação de igual maneira e de igual forma. Então Paulo não está falando aqui sobre a fé que é repartida por Deus da salvação. Ele está falando aqui da fé da capacitação, a fé necessária para o exercício de determinado dom espiritual. Esse é o tipo de fé que é dado por Deus ao crente. No fim das contas, o que leva uma pessoa a exercer um serviço na igreja, ou a praticar, exercitar um dom espiritual, não é o preparo dela mesma, não é a escolha da igreja, não é a indicação do pastor ou do conselho, apesar de tudo isso estar envolvido. Mas o que leva a pessoa, de fato, a exercer o seu dom espiritual é, primeiramente, principalmente, a fé que Deus coloca no coração daquela pessoa. Não é o preparo dela, é o preparo de Deus, primeiramente. Não é a escolha da igreja, é primeiro a escolha de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, falando sobre dons, ele fala sobre essa fé que Deus repartiu a cada um. É presente de Deus. A origem dos dons é essa, é Deus. E é por isso que nós devemos usar os nossos dons com humildade. Como diz o verso 3, eu digo a cada um de vocês, diz o apóstolo Paulo, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Quando nós lemos o contexto dessa passagem, nós vemos que um dos alertas que o apóstolo Paulo estava trazendo para aqueles irmãos é sobre o perigo deles serem iguais ao mundo.
Tanto que no verso 2 o apóstolo Paulo vai trazer aquelas palavras famosas que todos nós temos decoradas em nossa mente: não sejam iguais a esse mundo, não se conformem com esse século, não vos conformeis com esse mundo. Isso também deveria ser aplicado aos dons espirituais. Os crentes não deveriam usar os seus dons como o mundo usa. Vocês sabem que no mundo, ter determinados dons às vezes significa estar acima de outras pessoas. No mundo, os dons são vistos como uma hierarquia de valores, como se quem fala melhor, quem administra melhor, quem canta melhor, quem faz melhor, quem ensina melhor, é melhor do que os outros, é mais importante do que os outros. É assim que o mundo enxerga dons, é a postura do mundo. Mas o crente não enxerga os seus dons como um meio de se tornar melhor do que os outros. Ele exerce os seus dons, como Paulo diz aqui, em humildade. Numa cultura que está obcecada pela vaidade pessoal, o crente exerce os seus dons, as suas habilidades dadas por Deus, para servir, para abençoar, para fortalecer a vida dos irmãos, não como um meio de autopromoção, de autovalorização, de autoexaltação, mas como um meio de servir o seu próximo em humildade no coração. É por isso que Paulo diz: eu quero que vocês não pensem além da conta, não subam a bola de vocês, não se achem melhor do que os outros, pense com moderação. Isso nos ensina algumas lições importantes, meus irmãos, para o nosso coração. Se os dons vêm de Deus, então nós não devemos ceder à improdutividade espiritual. Se os dons vêm de Deus, não existe lugar para a improdutividade espiritual na vida cristã. Essa verdade que o apóstolo destaca aqui para cada um daqueles irmãos, né, ele é bem enfático nisso, como diz o texto aí, né? Eu digo a cada um de vocês, não é só para a liderança. Paulo não está falando só com a liderança, ele não está falando só com os pregadores, só com os pastores, só com diáconos, ele está falando para cada crente. Eu digo a cada um de vocês, por quê? Porque ele sabe que Deus tem dons para cada um daqueles crentes. O crente não pode simplesmente se contentar com a regeneração, a salvação, e sentar domingo após domingo no banco da igreja e esperar a sua chegada no céu. O crente vai além, o crente ele está não só se contentando com a salvação, mas está buscando também a capacitação de Deus para um serviço que ele pode exercer no reino de Deus, para se livrar da improdutividade espiritual, buscar os dons, exercer os dons. Então não ache que a nossa vida cristã vai se resumir apenas visitar a igreja semanalmente, assistir os cultos, ouvir os hinos e ir para casa. Não, nosso papel como crentes é buscar os dons, reconhecer os dons, aperfeiçoar os dons, colocar os dons em práticas e esperar a recompensa de Deus. É servir, é trabalhar no reino de Deus. É assim que nós lidamos com os dons espirituais. Mas outra verdade que Paulo destaca para o nosso coração é que se os dons vêm de Deus, como ele destaca aqui, não existe lugar para o orgulho espiritual. Não existe lugar para a arrogância espiritual. Depois que nós reconhecemos os dons que Deus tem colocado em nossas vidas, o nosso papel não é usar esses dons para conseguir aplausos, para conseguir fama, para conseguir aprovação, para conseguir elogio, para conseguir status, para conseguir reconhecimento. Não, quando nós reconhecemos esses dons, nós usamos esses dons para a glória de Deus, servindo a Deus. Mesmo na simplicidade dos dons que recebemos, mas usamos para servir a Deus. Quer seja um dom de grande visibilidade, onde todo mundo vê o que você está fazendo, quer seja aquele dom que age nos bastidores, longe dos olhares dos homens e dos crentes, apenas de Deus, mas o fato é que você está usando esse dom para a glória de Deus, não para a sua glória. Nós usamos os nossos dons, não para receber algo dos nossos irmãos, mas para servir os nossos irmãos, para compartilhar com os nossos irmãos aquilo que temos recebido de Deus. É assim que usamos os nossos dons de forma moderada. E prosseguindo no texto, nós vemos que esse é o assunto que Paulo vai desenvolver do verso 4 ao 5, ele vai falar sobre o uso dos dons. No verso 4, o apóstolo Paulo vai salientar de início que nós devemos usar os nossos dons em unidade. Ele diz assim no início do versículo: porque assim como num só corpo, não é que cada crente é um corpo, não, nós como crentes somos um só corpo. A Bíblia tem muitas ilustrações para descrever a igreja. Então a igreja às vezes é descrita como um rebanho, às vezes ela é descrita também como uma noiva, é descrita como um templo, como um edifício, como um povo, é descrito como uma família. Mas uma das ilustrações mais comuns que o apóstolo Paulo utilizava no seu ministério é descrever a igreja como um corpo. Nós, de uma maneira geral, nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros, nós fazemos partes dessa mesma unidade. E um dos aspectos dessa ideia da igreja ser um corpo é mostrar que nós estamos ligados uns aos outros.
É mostrar que nós estamos conectados uns aos outros, nós pertencemos uns aos outros. Não é que nós estamos isolados, cada um por si. Não, é a igreja como um todo estando conectada. Então Neemias é a mão desse corpo, Juninho é a perna desse corpo, Cauã é o braço desse corpo, Moésia é o ombro desse corpo. É a ideia de cada crente sendo uma parte desse corpo, estando conectados. É por isso que os dons, eles são usados em unidade, porque nós somos um só corpo e estamos ligados a uma só cabeça. E na sequência do texto nós vemos o apóstolo Paulo aprofundando esse assunto, falando que apesar de sermos um só corpo, existe diversidade entre nós. Ele diz no verso 4, a parte final: temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É o que Paulo está deixando claro aqui. O fato de nós sermos um só corpo não quer dizer que nós temos uma só função. Não, há uma diversidade, há uma diferença. Cada membro do corpo vai ter um papel específico, cada membro desse corpo, cada crente vai ter uma função específica para exercer nesse corpo que chamamos de igreja. São essas diferenças que existem entre nós. Nós somos chamados a trabalhar em diferentes áreas da igreja. Nós somos chamados a exercer diferentes dons no reino de Deus. E é preciso que nós entendamos essa verdade. Porque é através dessas diferenças que nós complementamos, que nós completamos uns aos outros. Nós pertencemos uns aos outros, servimos uns aos outros e completamos uns aos outros. É o que Paulo diz no verso 5. Os dons são usados em complementaridade. Ele diz: assim também nós, embora sejamos muitos, nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa é a forma do apóstolo Paulo destacar a necessidade que nós, como crentes, temos uns dos outros. Vocês sabem muito bem, meus irmãos, que todas as operações que nós fazemos em nosso corpo físico, esse corpo aqui, todas as operações que nós fazemos nesse corpo, exigem a participação do todo, do todo. Então, para você conseguir jantar, para você conseguir se alimentar, você precisa usar o seu corpo todo. Pode ter um membro que te destaca mais, a boca pode mastigar um pouco mais, né? Parece que você só precisa da boca, mas não, é preciso o corpo todo. Você precisa da visão dos olhos para enxergar a comida, você precisa do movimento do braço para pegar aquela comida, você precisa do mastigar da boca, você precisa do digerir, da digestão do estômago, e por aí vai. O fato é que quando nós fazemos uma simples atividade, como uma simples refeição, o corpo todo está atuando. E Paulo vai utilizar essa mesma ideia para mostrar que qualquer atividade que nós realizamos como igreja exige a participação de todo o corpo, de todo crente, com os mais variados dons que existem nesse corpo. Os dons servem para isso, servem para a gente se completar. Os dons não são troféus para a competição, os dons não são brinquedos para a nossa diversão, os dons não são armas que nós usamos para a nossa destruição, os dons são membros que nós usamos para a nossa colaboração mútua. Nós estamos colaborando e completando uns aos outros, nós pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros, como um corpo. E essa é a importância, meus irmãos, do uso dos dons. O funcionamento pleno de uma igreja só acontece dessa forma, só acontece quando cada membro desse corpo, cada crente exerce a sua função. Mas infelizmente, o problema da nossa época, da igreja cristã dos nossos dias, é que esse papel tem sido subestimado, esquecido e desvalorizado. O que nós vemos em muitos quadros, em muitas igrejas, o que nós vemos em muitas realidades, é que apenas uma pequena parcela da igreja está disposta a de fato exercer os seus dons. E essa pequena parcela acaba que tendo que fazer todo o trabalho da maioria. É aquela velha história dos 10 que trabalham por 100. É aquela velha história dos poucos que estão trabalhando enquanto os muitos observam. E por causa dessa pequena parcela de membros que dizem: eis-me aqui, eu estou aqui, me use na sua obra, o que acaba acontecendo é a sobrecarga. Aqueles poucos crentes acabam se sobrecarregando por um serviço que seria levemente distribuído para o todo da igreja. Essa é a importância, a seriedade da gente entender os nossos dons espirituais e exercer esses dons, porque esse tipo de omissão acaba prejudicando a nossa atuação como igreja. Pessoas que não querem servir, que não querem ajudar, que não querem trabalhar, que não querem exercer os seus dons e que tornam a caminhada da igreja como um todo mais lenta. A igreja vai ficando mais pesada, mais lenta. Vocês sabem que no corpo humano, se uma mão deixa de funcionar, você até que consegue fazer o que você faz hoje. Consegue, você vai conseguir se alimentar, você vai conseguir trabalhar, em um certo ponto, né?
agora tudo vai ser mais difícil, tudo vai ser mais lento. Se o pé deixa de funcionar direito, você até consegue, né? Até consegue com a ajuda de uma muleta você caminhar, você ir a determinados lugares, mas se torna mais difícil, se torna mais pesado. Então, quando um membro do nosso corpo deixa de funcionar, a gente consegue fazer o que a gente faz? A gente consegue, agora é mais difícil, é mais lento, é mais pesado, e a mesma coisa acontece com a igreja. Quando um crente só, quando um membro desse corpo de Cristo, ele deixa de exercer os seus dons, ele deixa de funcionar, o corpo todo, a igreja toda vai se tornando mais lenta, mais pesada na sua missão, mais dolorosa. Então você vê que o crente que deixa de exercer os seus dons espirituais, que deixa de colaborar no reino de Deus, ele não está só prejudicando a si mesmo, ele está prejudicando o corpo todo, ele está prejudicando a igreja toda. Essa é a seriedade do assunto que nós estamos estudando nessa noite. Os dons espirituais não é apenas sobre mim, é sobre nós, porque nós completamos uns aos outros, pertencemos uns aos outros, servimos uns aos outros, assim como o nosso corpo. A pergunta que fica nesse ponto é, tudo bem, Neemias, a gente já falou sobre a importância de usar os dons, mas que dons são esses? Quais são esses dons? A partir do verso de número 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre os tipos de dons, numa breve lista que ele vai trazer aqui, de dons espirituais que Deus comumente concede à igreja. Ele vai começar as suas palavras do verso 6, falando sobre o dom de profetizar. Ele diz, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. O que é o dom da profecia? É aquela pessoa que age na igreja como um porta-voz de Deus. Ela não fala por si mesma, ela fala pela autoridade do próprio Deus, é um porta-voz de Deus. O profeta não é apenas um adivinho de Deus, alguém que está adivinhando o futuro, alguém que está adivinhando acontecimentos que são imprevisíveis para a mente humana. Não, o profeta, ele é acima de tudo um porta-voz de Deus. Às vezes ele adivinha o futuro, às vezes adivinha, às vezes ele prevê acontecimentos futuros, mas acima de tudo, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14:3, o dom do profeta é consolar, edificar e exortar a igreja. É basicamente isso. E o profeta deve fazer isso, como Paulo diz aqui, segundo a proporção da fé. Em termos simples, o profeta deve fazer isso segundo as doutrinas da nossa fé. A ideia de fé aqui, na palavra de Deus aqui em Romanos 12, não é tanto um sentimento, mas é um conjunto de verdades, é um conjunto de doutrinas, são as verdades essenciais da nossa fé. Então, quando Paulo diz que o profeta deve profetizar, deve falar segundo a proporção da fé, ele está dizendo basicamente isso. O profeta deve estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade revelada. Ele não deve estar nem aquém, nem além da Bíblia. Ele fala de acordo com aquilo que Deus já revelou. Ele fala de acordo com a fé, como diz Judas 3, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Segundo a proporção da fé. Isso quer dizer, meus irmãos, que qualquer pessoa que se aventure a profetizar qualquer coisa que esteja fora da palavra de Deus, essa pessoa deve ser ignorada em sua mensagem. Porque a nossa fé está aqui. Qualquer pessoa, Paulo diz que mesmo que um anjo desça do céu falando algo contrário a essa palavra, deve ser anátema. É por isso que Paulo diz, aquele que profetiza, faça isso de acordo com a proporção da fé. É por isso que 1 João capítulo 4 vai dizer que nós devemos discernir os espíritos, porque se aparecer alguma pessoa dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, esse tal não é de Deus. Se aparecer alguma pessoa contradizendo aquilo que Deus já revelou na sua palavra, essa pessoa não é do Senhor. Esse é o dom de profetizar. Paulo diz também que existe na igreja o dom de ministrar, né? O verso 7, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. A palavra ministrar aqui significa basicamente serviço. Serviço. Nós vivemos numa cultura evangélica que tem entendido ministrar como um ato de falar frases inspiradoras durante o louvor. Mas na linguagem bíblica, ministrar não é tanto aquilo que fazemos com o microfone na mão. Ministrar é aquilo que fazemos no dia a dia. É aquilo que fazemos em ações práticas, em ações que avançam o reino de Deus. É isso que a palavra de Deus quer dizer com ministrar. Ações que nós realizamos em nosso dia a dia para avançar o reino de Deus. Então isso envolve muitas coisas. Isso envolve cuidar de um som, cuidar de uma câmera. Isso envolve limpar o templo da igreja, organizar a agenda da família no domingo para que possam estar no culto. Isso envolve ajudar na ornamentação, no arrumar de um culto evangelístico que nós fazemos no culto campal. Isso envolve cuidar dos elementos da ceia, isso envolve lidar com os projetos sociais da igreja, isso envolve lidar com as mídias sociais que nós usamos para avançar o reino de Deus, isso envolve hospitalidade, hospedar um irmão, cuidar de um irmão, tudo isso está dentro desse amplo geral que nós chamamos de ministério, serviço.
São as ações práticas que nós realizamos para o reino de Deus. E a pessoa que tem o dom de ministrar, o dom do serviço, ela se alegra de modo especial com isso tudo. É aquela pessoa que está sempre disponível, é aquela pessoa que está sempre no conte comigo, nós vamos lá, vamos estar juntos, é aquela pessoa que quer participar do movimento. Essa prestatividade sobrenatural que essa pessoa tem em ajudar é o resultado do dom de servir, o dom de ministrar. Todos fazem isso e devem fazer isso, mas o dom de ministrar faz com que a pessoa faça com alegria muito maior. Paulo também fala no verso 7 sobre o dom de ensinar, né? Ele diz no verso 7, o que ensina, dedique-se ao ensino. O dom do ensino, como também é conhecido no Novo Testamento, é o dom de ser um mestre na igreja, de ser um professor espiritual das verdades do cristianismo. É alguém que tem a capacidade de pesquisar, de aprender e de ensinar o povo de Deus de uma maneira instrutiva, de uma maneira saudável. É o dom de ensinar. Nós devemos lembrar que quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, não havia a mesma facilidade que nós temos hoje aqui no século 21. A Bíblia não estava na mão de todo mundo, a Bíblia não estava nem sequer completa, o Novo Testamento ainda estava sendo formado, e não estava impresso num único livro, num único lugar onde poderia se consultar toda a verdade. Não, havia fragmentos da palavra de Deus, da tradição apostólica naquela época, e os mestres daquele tempo, os professores, os pregadores daquele tempo, eles tinham acesso a esses fragmentos, liam, decoravam, porque não podia tirar de lá, muitas vezes, decoravam e transmitiam isso para o povo de Deus. Um trabalho lindo, um dom realmente de Deus, alguém que é usado como um canal da palavra de Deus. E Paulo diz aqui, que essas pessoas que têm o dom de ensinar na igreja, elas devem fazer isso com dedicação, não é de qualquer jeito. É com dedicação, é com esforço. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quer seja a oportunidade de ensinar num culto doméstico, quer seja a oportunidade de ensinar numa reunião evangelística da faculdade, quer seja a oportunidade de ensinar numa sala de escola bíblica dominical para crianças ou para adolescentes, quer seja a oportunidade de ensinar num culto público ou num evento público, mas o fato é que qualquer pessoa que se aventure a ensinar a palavra de Deus, deve fazer isso com dedicação, com esforço. Horas de pesquisas, leituras, orações, meditações que resultam para a igreja no ensino de qualidade, no ensino onde o povo de Deus realmente aprende a palavra de Deus. Aquele que ensina, diz Paulo, dedique-se a isso, dedique-se ao ensino. E Paulo também fala sobre o dom de exortar, chegando aqui ao verso 8, ele diz: o que exorta, faça-o com dedicação. É bom enfatizar aqui, colocar os pingos nos is, porque muitas pessoas têm um entendimento pejorativo da palavra exortação. Na mente de muitas pessoas, a exortação é como se fosse um famoso carão. Carão, o pastor fulano de tal exortou Deltrano, o irmão exortou o outro, quer dizer que ele deu um carão, ele esculachou, ele disse que ele não prestava para nada. É isso que as pessoas às vezes entendem por exortação, como se fosse um carão, uma grande bronca que alguém está dando. Mas quando nós entendemos e pesquisamos a palavra exortação, ela significa basicamente encorajar. Exortar não é nem tanto você cobrar, exortar é você encorajar, é você animar aquele seu irmão. Isso quer dizer que a pessoa que tem o dom de encorajar, de exortar, ela tem prazer em motivar os outros na vida cristã. Não tem aquele tipo de pessoa que você se encoste perto dela e parece que você fica desanimado, para baixo, cabisbaixo, porque é uma negatividade tão forte ali que você é influenciado por aquilo. Acontece às vezes. Mas por outro lado, o irmão que tem o dom da exortação, quando você se encosta perto dele, você leva choque. Você é animado, você é empolgado, é aquela pessoa que tem o dom de exortar, de animar, de encorajar. A gente pode dizer que o dom da exortação é o energético de Deus para a igreja. São aquelas pessoas que Deus coloca no meio da igreja para animar todos os demais. E Paulo diz, quem tem o dom da exortação, de animar, de encorajar, de fortalecer os demais, deve fazer isso também com dedicação. Outro dom que ele vai falar aqui no verso 8 ainda, é o dom de ofertar, né? Ele diz no verso 8, o que contribui, o que tem o dom de contribuir, faça com generosidade. Meus irmãos, é bem verdade que ofertar na obra de Deus é um dever de todo crente. Todo cristão saudável, ele entende a sua responsabilidade espiritual, de usar o seu dinheiro também para avançar o reino de Deus, através de ofertas, devolvendo o seu dízimo, contribuindo para aqueles que são mais pobres, carentes e necessitados. São meios que nós podemos usar para avançar o reino de Deus, através das nossas ofertas. Mas o que Paulo está dizendo aqui, por outro lado, é que existe na igreja aquela pessoa que tem o dom da contribuição, é aquela pessoa que tem uma alegria especial em usar os seus bens para avançar o reino de Deus.
Por isso que, por exemplo, você vê pessoas na igreja primitiva que vendiam os seus bens, suas propriedades, entregavam lá nos pés dos apóstolos. Que negócio era aquele tão mirabolante, tão fora do comum? Dom da contribuição. Se você quer saber mais sobre isso, pesquise sobre a marca Colgate, o fundador da marca Colgate, que por sinal era um crente, se não me engano um crente batista, mas era protestante. Pesquise sobre a maneira como esse cara, o Colgate, chamado também Colgate o nome dele, a marca carrega o seu nome, pesquise como ele usava o seu dinheiro, fenomenal, a maneira como ele usou o seu dinheiro para avançar o reino de Deus e ao mesmo tempo recebeu a bênção do Senhor, o fortalecimento do Senhor também na providência, aquilo era fora do comum. São pessoas que têm uma alegria, uma facilidade de doar acima do que é esperado, é o dom que nós chamamos da contribuição. E isso não se trata apenas de pessoas que têm dinheiro sobrando, isso se trata de pessoas que têm generosidade sobrando. Generosidade sobrando. É por isso que Paulo diz, se alguém tem o dom de contribuir, esse desapego material, faça isso com generosidade, com liberdade. No original a palavra significa basicamente simplicidade. É você contribuir no reino de Deus sem segundas intenções. Não é aquela pessoa que porque oferta mais, ela exige mais, ela quer mandar mais, não é aquela pessoa que não está nem interessada nisso. Ela simplesmente quer usar o seu dinheiro para alcançar galardões eternos, ela não quer alcançar coisas aqui na terra. Ela não quer, como dizem alguns ciclos evangélicos, dê tanta quantia porque Deus vai lhe dar mais ainda. Faça um voto de tantos reais que Deus vai lhe dar em dobro. Queime esse tipo de sal aqui nessa campanha de 7 dias, porque Deus vai lhe dar um carro, Deus vai lhe dar uma moto. Não, quem tem o dom da contribuição não precisa ser ludibriado, iludido e enganado com esse tipo de discurso. Porque ele faz com liberalidade, ele faz com alegria, ele faz com amor. Paulo também fala sobre o dom de administrar, no verso 8. O que preside, o que tem o dom de presidir, de administrar, faça isso com zelo. Esse dom, como os irmãos bem sabem, é dado àquelas pessoas que ocupam posição de liderança na igreja, pessoas que estão lidando com as situações que aparecem no dia a dia de uma igreja local. E a essas pessoas, Deus concede a sabedoria necessária e suficiente para que eles possam supervisionar o rebanho, supervisionar a igreja. A palavra presidir aqui significa literalmente estar de pé diante de alguém. É a ideia do líder que está de pé diante da igreja, liderando o rebanho, conduzindo o rebanho, guiando o rebanho. Ele é aquela pessoa que está disposta a exercer a sua influência para o bem dos seus liderados. Quer seja um pastor, quer seja um diácono, quer seja um conselheiro, quer seja um líder de departamento. O fato é que aquele que lidera, como Paulo diz aqui, o que preside, faça isso com zelo, com cuidado. É a ideia do líder, ele ter a consciência de que ele não é um manda-chuva, ele não é o chefe, ele é apenas um reflexo da liderança de Deus naquela igreja. É por isso que ele faz com zelo. Ele não vai usar a sua influência para enganar as pessoas, ele não vai usar a sua influência para tirar proveito das pessoas, ele não vai usar a sua influência para se gabar, ou para ostentar, ou conseguir proveito pessoal. Não, ele evita isso, porque o objetivo do líder, segundo o coração de Deus, que preside com zelo, é ser um reflexo da liderança pura, santa e sincera de Deus. É por isso que Paulo diz, quem preside, quem lidera, quem administra, faça isso com zelo. E, em último lugar, Paulo fala também sobre o dom de ajudar. O dom de ajudar. Novamente, todo cristão deve ajudar. Irmãos, há uma riqueza tão grande nesse texto, que eu acho que se eu fosse dividir isso aqui, dava 7 sermões. 7. Não dá para a gente abranger tudo, mas de um certo modo, todos esses dons que nós estamos utilizando, num certo grau, fazem parte da nossa vida. Todo crente serve, todo crente contribui, todo crente lidera. Isso é verdade, em diferentes graus, em diferentes níveis, mas o fato é que existem algumas pessoas que são capacitadas de modo especial. No caso aqui, Paulo está dizendo que existem pessoas na igreja que são dotadas, capacitadas com a misericórdia especial de Deus. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Vocês sabem que qualquer pessoa que convive na igreja, sabe que assim como Jesus Cristo, a igreja sempre vai ser um imã que vai atrair pessoas carentes. Nessa porta sempre vão estar entrando pessoas destruídas, pessoas atravessando lutas, pessoas desesperadas, pessoas que estão em luto, pessoas que estão em depressão, que estão em ansiedade, que estão presas nos seus pecados, pessoas que estão destruídas por dentro, por fora, economicamente, psicologicamente. A igreja, como Jesus era, ela sempre vai ser um imã para as pessoas destruídas. Faz parte da nossa missão e da nossa caminhada. E uma das formas de Deus fazer com que a igreja venha lidar com esse quadro é dando o dom de misericórdia a algumas pessoas. O dom da misericórdia. Aquele que exerce misericórdia são pessoas que estão na igreja e elas têm uma empatia especial pelo próximo.
elas são extremamente sensíveis à situação do outro, extremamente compassivas diante daquele que está sofrendo, gostam de ouvir, gostam de conversar, gostam de visitar, gostam de conhecer, gostam de orar pela pessoa. É aquela pessoa que tem uma solidariedade especial em ajudar aqueles que estão abatidos. É o dom da misericórdia. O dom da misericórdia. Como eu falei, todos devem fazer isso, mas tem alguns crentes, como Paulo diz aqui, que recebem esse dom em específico. E Paulo diz que esses crentes devem fazer isso com alegria. Não é por pena, não é por obrigação, não é pelo peso da imposição de algum cargo que foi colocado sobre ela, não. Eles fazem isso com alegria. É aquele crente que distribui a misericórdia e se alegra nisso, sabendo que ele está sendo um instrumento vivo na restauração das pessoas. É aquele crente que tem alegria em compartilhar com o outro a misericórdia que ele mesmo recebeu de Deus. É por isso que Paulo diz: quem tem o dom da misericórdia, faça isso com alegria. Esses são apenas alguns dos dons que são enumerados por Paulo aqui. Essa é apenas uma amostra grátis, isso quer dizer que tem muito mais dons, mas essa é apenas uma amostra grátis das muitas formas que nós podemos servir a Deus. E por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes os crentes, eles estão acomodados dentro da igreja, porque eles acham que não se encaixam em nenhum dom espiritual. É aquele tipo de crente que tem uma visão limitada de si mesmo, limitada dos seus dons. Eles acham que se eles não conseguem pregar, se eles não conseguem cantar, se eles não conseguem tocar, então não tem nenhum serviço para eles. Neemias, eu até queria ajudar na igreja, eu até queria servir, colaborar, eu até queria usar os meus dons, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, então não tem nenhum serviço para mim. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que os dons vão muito além de pregar, cantar e tocar, muito além disso. É uma variedade de coisas, de habilidades que Deus nos dá para que nós possamos servir a Ele no nosso dia a dia, uma infinidade de dons a serem executados e usados na obra de Deus para a glória de Deus. Cabe a nós como crentes, diante dessa grande variedade de dons, orarmos para que Deus nos capacite, pedirmos para que Deus nos dê dons espirituais, os melhores dons, sairmos da nossa zona de conforto, colocarmos a nossa mão na massa e usarmos os nossos dons para a glória de Deus, trabalharmos no reino de Deus. Deus, o que é que o Senhor quer me usar? O Senhor quer me usar no ensino? Não, acho que eu sou tímido demais, Deus. Mas, Deus, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, meu coração fica tão pesado. Deus, eu acho que o Senhor está me dando o dom de misericórdia. Deus, desenvolva esse dom, me ajuda a descobrir esse dom. Como é que eu sei, Neemias, se eu vou ter esse dom? Deus vai colocar pessoas. Quem tem um dom da misericórdia sempre vai estar encontrando pessoas destruídas no seu caminho para exercer esse dom. Quem tem o dom de ensinar sempre vai encontrar lugares onde ele pode pregar a palavra de Deus e é chamado para isso. Quem tem o dom de presidir sempre vai encontrar situações onde ele pode usar a sua influência para coordenar, usar os melhores meios para conseguir o melhor alvo. É através dessas situações de vida que nós entendemos os dons de Deus. Então, quer seja através de cargos ou de forma pessoal, quer seja estritamente na igreja ou na cidade, quer seja aos olhos das pessoas ou quer seja nos bastidores de Deus, o fato é que todo crente deve usar os seus dons para a glória de Deus e o bem dos outros, sem inveja, sem egoísmo, sem ostentação, sem orgulho, mas com humildade, com simplicidade, como verdadeiros servos de Deus. Resumindo tudo que nós aprendemos aqui nessa noite, meus irmãos, primeiro, Paulo diz que a origem dos dons é Deus, é a graça de Deus, é a distribuição de Deus. É por isso que nós não nos orgulhamos por causa das nossas habilidades. Como Paulo diz, o que é que você tem que você não tem recebido? E se você recebeu, por que você se orgulha disso? Não nos orgulhamos. Segundo, o uso dos dons, como Paulo vai ensinar aqui, acontece em unidade, diversidade e complementaridade. Pertencemos uns aos outros, servimos uns aos outros e precisamos uns dos outros, à medida em que usamos os nossos dons para a completa missão da igreja. E terceiro, sobre os tipos de dons, Paulo ensina que existe uma variedade enorme e cabe a nós como crentes buscarmos essa capacitação de Deus e usarmos esses dons de forma alegre, zelosa e cuidadosa. A minha oração, meus irmãos, é que nesse período de pandemia, onde a igreja, de forma geral, tem sofrido com tanta omissão espiritual, que tem tornado a caminhada da igreja muitas vezes lenta, que Deus levante cada vez mais os nossos corações, desperte os nossos corações para a importância da nossa contribuição no reino de Deus, usando os nossos dons, para a importância da nossa participação no movimento do reino de Deus, usando as habilidades que Deus tem colocado em nossas mãos, e que assim nós, como um corpo completo e totalmente funcional, venhamos a usar os nossos dons para cumprir a nossa missão como igreja. Que Deus continue nos abençoando
e que despertando cada vez mais os nossos corações para a importância dos nossos dons espirituais.